Isso que eu vou te dizer pode parecer muito estranho à primeira vista, mas é possível que a principal razão de você talvez ter perdido tesão na vida é porque você evita o desconforto a todo custo. Ou seja, pode ser que você esteja vivendo uma vida confortável demais e isso está acabando com a sua mente. Olha que interessante. Recentemente, o neurocientista Dr. Andrew Huberman descobriu uma coisa chocante sobre uma parte do cérebro chamado córtex cingulado médio anterior. Segundo ele, sempre que uma pessoa faz alguma atividade que ela não quer fazer, como 1 hora de exercício físico intenso, 1 hora de estudo de um novo idioma, ou então quando ela começa uma dieta restritiva e precisa se abster de certas coisas que ela gosta de comer, essa área do cérebro fica maior. E isso é algo que todos nós queremos, porque segundo ele, os estudos mais recentes indicam que ela não só é uma das áreas responsáveis pela força de vontade e autocontrole, mas também pela nossa vontade de viver. Porém, aqui vem um detalhe mais importante. Ele reforça que, para que possamos aumentar essa região do cérebro, nós precisamos fazer coisas que não só são difíceis, mas que também não estamos com vontade de fazer. Porque há uma diferença entre fazer algo difícil e desconfortável, mas que você gosta, e fazer algo difícil e desconfortável que você não gosta de fazer. Eu, por exemplo, faço treinos super desconfortáveis na academia, mas eu gosto disso. Então essa região não vai aumentar. Por outro lado, eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu odiava cada segundo daquilo. Mas mesmo assim eu me forçava a estudar. Então nesse caso, essa região do meu cérebro com certeza aumentou naquela época, porque era algo difícil, desconfortável e que eu não tinha vontade de fazer. O problema é que o Dr. Andrew também salienta que uma vez que você aumentou essa região fazendo algo desconfortável, se você não continuar exercitando essa região através de outras coisas desconfortáveis que você não quer fazer, infelizmente ela diminui de novo. Mas assim, eu não quero que você interprete isso de uma forma errada. Isso não significa que toda a sua vida precisa ser um inferno. Só significa que você precisa criar o hábito de fazer pelo menos uma coisa no seu dia ou na sua semana que te tire totalmente da zona de conforto e, claro, que seja bom para você. Agora, pensa comigo, com base nesses dados, isso significa que quanto mais a gente evitar o desconforto, menor será a nossa força de vontade, autocontrole e até a nossa satisfação com a vida. E olhando ao redor, dá para perceber que isso já está acontecendo faz tempo. A vida que a gente vive hoje nunca foi tão confortável. A gente não precisa caçar comida, não precisa andar longas distâncias, não precisa lidar com temperaturas extremas. Tudo que a gente quer está a um clique de distância. O problema disso é que o conforto excessivo está corroendo a nossa capacidade de enfrentar dificuldades. Porque essa capacidade é como um músculo que atrofia quando não é usado. E assim, no começo, pode parecer inofensivo você evitar pequenos desafios no dia a dia, mas com o tempo, a sua tolerância ao esforço vai diminuindo sem você perceber. E aí uma coisa que antes era tranquilo, como iniciar uma conversa com um estranho ou fazer uma apresentação simples no trabalho, pode começar a gerar ansiedade. Ou seja, pequenas coisas desconfortáveis que você enfrentava sem hesitar, de repente começam a se tornar um bicho de 7 cabeças. Isso acontece porque a nossa zona de conforto não é fixa, ela se expande quando a gente se desafia. Só que o problema é que ela também encolhe quando a gente para de se expor ao desconforto. E quanto mais ela encolhe, mais difícil fica sair dela. É assim que muita gente acaba caindo num ciclo de procrastinação e baixa motivação. A pessoa se acostuma tanto a evitar o que é difícil, que quando ela finalmente precisa encarar uma coisa desafiadora, ela sente um bloqueio gigantesco. Então funciona assim, se antes você conseguia treinar todo dia, mas aí você parou por um tempo, para você voltar a treinar vai ser um sacrifício. Se antes você estudava por horas focado e agora não consegue se concentrar por 10 minutos, é porque a sua capacidade de foco também meio que encolheu. E isso acontece com tudo. O que era confortável antes pode ficar desconfortável depois, e o que já era difícil pode ficar insuportável. Então, se você não cultiva o hábito de enfrentar desafios, sejam eles intencionais ou não, você vai perder cada vez mais a capacidade de lidar com eles. E é basicamente assim que muita gente entra num estado de fragilidade mental e estagnação sem nem perceber. Mas, em boa parte, isso é um problema moderno, porque antes os nossos ancestrais eram tão ativos que o nível de atividade física que eles faziam em um dia, provavelmente uma pessoa não faz em uma semana. Fora todos os desafios que eles enfrentavam todos os dias só para sobreviver, porque naquela época tudo era muito escasso e o ambiente era muito hostil.
Mas nem precisamos ir tão longe assim, né? Porque, em geral, a vida que os nossos avós levaram também foi muito dura. O que pra gente hoje é difícil, como talvez acordar às 5 horas da manhã para estudar, ler ou fazer algum trabalho intelectual, pra eles isso seria fichinha. Porque a vida deles durante muito tempo foi acordar às 5 da manhã, tomar um café, ir pra roça e ficar lá o dia inteiro trabalhando duro, no pesado, no sol quente rachando, e mesmo assim naquela época as pessoas tinham bem menos problemas de saúde mental do que hoje. Obviamente eu, você e nem ninguém quer viver num contexto como aquele, mas não dá pra negar que o estilo de vida moderno tá acabando com a gente. Porque o que antes era escasso, agora tá num nível abundante demais. Ao ponto de que se você arrumar um emprego para trabalhar em casa, você praticamente não vai precisar levantar a bunda da cadeira para fazer quase nada. E quanto menos desconforto físico e mental nós enfrentamos durante o dia, menor será a nossa tolerância a ele. Segundo a doutora Anna Lembke, que é uma psiquiatra e especialista em vício, que inclusive tem um livro maravilhoso que você precisa ler chamado Nação Dopamina, o mesmo lugar onde o cérebro processa a dor também processa o prazer. Então ela diz que esse mecanismo de dor e prazer funciona como lados opostos de uma balança. Isso significa que sempre que a gente sente prazer, essa balança se inclina para um lado. Mas para manter o equilíbrio, o cérebro automaticamente compensa isso, inclinando ela para o lado da dor, seja ela na forma de tédio, ansiedade, irritação, desmotivação e etc. E se você passa o dia todo mergulhado em prazeres fáceis e rápidos, como redes sociais, comida ultraprocessada, videogames, pornografia, compras compulsivas e etc., o seu cérebro vai ficar hipersensível ao menor sinal de desconforto. É por isso que hoje em dia tem tanta gente que não consegue focar, não consegue esperar e não consegue ficar entediada nem por 10 segundos sem pegar o celular. Porque o cérebro delas foi tão bombardeado por dopamina o tempo todo que qualquer coisa que não gere um prazer intenso e imediato vira um sofrimento insuportável. Não é à toa que elas sentem que não têm motivação ou força de vontade para fazer qualquer coisa que exija paciência. E sabe o que acontece depois? A pessoa entra num ciclo vicioso, onde quanto mais ela busca prazer fácil, achando que é isso que vai trazer felicidade, mais infeliz ela fica com o passar dos meses e anos. A doutora Anna Lembke explica que quando essa balança fica desregulada por muito tempo, a pessoa perde a capacidade de sentir prazer nas coisas simples. E aí ela precisa de doses cada vez maiores de estímulos só para a balança ficar equilibrada de novo e ela se sentir normal. Do contrário, ela passa a sentir sensações horríveis de vazio, ansiedade, irritação e falta de propósito na vida. Isso soa familiar para você? Se sim, saiba que não é coincidência. Talvez você já esteja há tanto tempo pressionando o lado do prazer da balança que você passou a acreditar que todos os sintomas universais de abstinência que você sente são partes da sua personalidade. Mas é bem provável que você só esteja viciado no prazer e no conforto. E o único antídoto para isso é se abstendo desses prazeres de forma equilibrada e fazendo coisas desconfortáveis, mas benéficas para você. Ou seja, você precisa parar de pesar a mão no lado do prazer da balança e começar a pressionar o lado da dor intencionalmente. Porque o cérebro quer essa balança sempre equilibrada. Então, da mesma forma que ele compensa o prazer com dor, ele também compensa a dor com prazer. Desde, é claro, que essa dor seja funcional e saudável. Então, começa a colocar alguma coisa produtiva na sua rotina e que te gere desconforto. Sei lá, começa a usar as escadas do seu prédio mais vezes. Começa um dos seus banhos na água gelada e depois finaliza na água quente se quiser. Arruma a sua cama, lava a louça assim que acabar de comer. Enfim, comece fazendo aquilo que é desconfortável para você e mantenha esse hábito de fazer coisas desconfortáveis e produtivas como um estilo de vida. E aos poucos, você vai perceber como vai aumentar a sua motivação, a sua força de vontade, a sua resiliência e, principalmente, você vai perceber como a vida vai voltar a ter um sabor muito melhor. E para te ajudar nessa jornada, eu recomendo o meu treinamento chamado Hábitos 360, que é onde eu te mostro o caminho mais fácil e rápido para mudar todos os hábitos que você quiser. Então chega de ficar sendo escravo de maus hábitos e chega de ficar batendo cabeça e se frustrando por não conseguir construir bons hábitos. Clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você na próxima página. Um forte abraço e te espero lá.